Bem, autorrevisão de física, mais especificamente ondulatória. A gente vai falar dos fenômenos ondulatórios, que significa os comportamentos de onda em determinadas situações, né? Vamos falar de 7 principais e acho que vou colocar logo a ordem aqui, que seria primeiro reflexão. Não, eu vou explicando de um pouco, eu não vou falar tudo de uma vez. Reflexão, assim, eu vou falar de maneira bem básica, eu não vou aprofundar nada não. Assim, reflexão é quando uma onda ela vai bater em uma superfície e vai ser refletida. É um conceito bem, assim, difundido. Então é fácil de perceber que há uma reflexão. Aqui a gente vai ter ângulos iguais, né? Esse é o sistema da reflexão. No total aqui a gente vai ter os 180 graus. E bem, a reflexão também pode estar em formato de som, né? De onda de som. E isso caracteriza eco, por exemplo. Você pode ver reflexão em sistemas como sonar, animais que usam reflexão, como o morcego, que emite ondas que são refletidas e aí ele calcula a distância automaticamente. Tem reflexão de corda, que tipo, se a corda estiver presa de um lado, você mexer, aí o lado de propagação da onda ele vai se inverter. Se a corda estiver solta, o lado de propagação da onda vai ser o mesmo. Coisas do gênero existem diferentes aplicabilidades, mas no geral é isso. A onda vai bater em uma superfície de bloqueio e vai voltar. E também tem como ser só uma parcela dessa onda, outra parte pode ser refratada, por exemplo. Já vamos ver o que seria isso. Aí também tem a reflexão especular, que você vai observar em estruturas perfeitamente lisas, como o espelho, que vai... Não é uma estrutura que vai refletir exatamente na proporção que você imaginaria, por assim dizer. E você tem a estrutura de reflexão difusa, né, que como o próprio nome já diz, vai ter alguma coisa que atrapalha a reflexão perfeita do objeto. Enfim, é isso. Reflexão. Aí temos também a difração. Difração que você observa da seguinte maneira. Digamos que você tem uma parede com uma certa abertura aqui no meio. O que vai acontecer? Uma onda vai chegar aqui, vai barrar com essa parede e vai passar por esse espaço. Do outro lado ela vai se espalhar, podendo mudar de direção, mudar seu direcionamento. Sabe, se a onda estava concentrada aqui, ela vai se espalhar do outro lado. E consiste nessa comprimida que a onda dá, mas a onda continua possuindo a mesma frequência do início, igual. O que muda pode ser a direção da onda, mas a onda continua sendo a mesma, ok? Então, no geral, acho que é isso. Não lembro de exemplo agora. Finge que isso é a onda do mar, bate umas pedras aqui e ela vai meio que se adaptar a esse formato, depois vai voltar a se espalhar quando o espaço permitir. Meio que isso é o geral. Okay. Depois da difração, vamos de refração. Refração, eu dei uma pequena citada. Né? Difração consiste na alteração da velocidade da onda, que tipo ela vai mudar sua direção, a onda vai mudar seu direcionamento por conta da velocidade.
Porque o que vai acontecer? Vai haver uma alternância de meio. Aqui é o meio 1 e aqui é o meio 2. Em que aqui, por exemplo, seria água, sei lá. E o que acontece? Aqui seria água e aqui seria o ar. O que acontece? Esse meio é mais denso do que esse. Ou seja, as moléculas se propagam de forma que não se propagam. A agitação das moléculas vai interferir na velocidade da onda. Ou seja, aqui V1, V2. V1 vai ser maior do que V2, a velocidade desse meio aqui. Mas isso, claro, depende do meio, do fator e do fator que faz isso. Vai ter um coeficiente específico para cada meio. Ainda não vimos isso, é uma coisa um pouco mais avançada, mas no geral é essa alternância de velocidade da onda, dependendo do meio. E ela também pode alterar o seu comprimento de onda, sem alternar a frequência. A frequência de onda é a mesma. Tem que deixar isso em conta, F1 e F1. Aqui é a mesma frequência, ok? Bom, próximo, polarização. Eu vou falar de uma maneira meio, pode ser meio ruim de entender, mas tipo, você tem a onda eletromagnética com a sua propagação em onda elétrica e onda magnética, né? Eu já expliquei isso na aula anterior. Que você tem aqui esses dois meios. Nesses dois meios, essas duas vertentes de propagação, essas duas direções, né? E bem, o que vai acontecer na polarização, que consiste em você fazer uma passagem que selecione uma dessas direções. Tipo, você pega uma superfície que separe somente a onda vertical, de modo que só as ondas verticais passem por aqui. As ondas horizontais vão ser barradas, entendeu? Horizontal não vai passar, somente a vertical. E com isso você separa as ondas que vão passar ou não. No geral é isso, polarização. Digamos, eu vou fazer uma outra ilustração. Aqui você tem uma superfície polarizadora em que não vai passar ondas horizontais, mas vai passar ondas verticais. E aqui isso, aí aqui não. Bem bestinha, mas é o que é importante no geral. Você entender esse princípio básico. Aqui vai passar isso, não. É isso. Vai ter uma seleção de ondas que vai barrar certos comprimentos não, certo tipo de propagação de onda, somente. Enfim, é mais complexo que isso, mas no geral é o importante para lembrar. Ok, deixa eu ver aqui. Tá. A ressonância numa acelerada consiste em, tipo, você tem uma onda em uma certa frequência, sei lá, vou colocar em exemplos que fica mais fácil, 440 Hz. E aí você tem um material, um objeto que tem a sua agitação interna numa frequência similar.
colocar aqui 440 Hz. Quando entrar em contato, isso vai ter uma amplitude aqui, ó, onda 1. Mas aí aqui dentro tem emissão de onda, tem a propagação, tem a agitação das próprias partículas da matéria. Aqui, ó, onda 2. E você vai ter uma ressonância, uma soma dessas ondas, vai aumentar a sua amplitude, né, a sua potência, a sua intensidade, melhor dizendo, e aí o componente vai começar a vibrar mais, cada vez mais, tá? Vai se agitar mais, sei lá. Ok? A ideia geral é essa. A onda vai conseguir interagir com a matéria, dependendo, mas a onda tem que ter uma frequência similar com a matéria que ela está tendo contato, né? Para ter algum tipo de interação. Ok. Ressonância. Agora, interferência. Uma ideia mais ou menos similar, que é aplicada em fone de ouvido, com cancelamento de ruído, por exemplo. Você vai ter a interferência do tipo construtiva, em que você vai ter ondas com picos similares. Ó, tá vendo que esses picos são similares? Digamos, vou fazer um exemplo menor aqui. Aí a gente tem uma onda assim e outra onda assim, bem similar à altura, tá vendo? Quando elas se encontrarem, elas vão gerar uma onda que vai ser a soma dessas. A altura delas vai aumentar. Deixa eu colocar mais aqui. Assim, tá vendo? Aqui você tinha uma altura, aqui você tem a mesma altura. Aí aqui ela vai ter meio que o dobro. Essa é a ideia. E para a fase inversa, essa daqui é a interferência construtiva, em que há uma soma na intensidade da onda construtiva, e aí você tem esse outro tipo, você tem essa mesma onda, só que uma onda com o tamanho do vale exatamente igual, tá? Do lado oposto. Okay? Tipo aqui você tem X de tamanho, só que aqui também, só que do lado oposto. E o que vai acontecer com isso? Essas ondas elas vão se encontrar e vão se cancelar. As suas forças vão se cancelar e vai ficar só cancelamento da onda. Isso que acontece com os fones de ouvido. Eles captam essas vibrações, essas ondas eletromagnéticas. Não, essas ondas gerais de som, e meio que vão gerar uma outra onda exatamente oposta para se cancelarem. Haver essa interferência, e essa é destrutiva. E a última é o efeito Doppler. É um pouco mais complexo de explicar, então eu vou dar uma explicada michuruca e você vai pesquisar. Ok. O que acontece? Digamos que você tem aqui uma estrada, é fácil de observar. Você tem um receptor e um emissor de onda. Receptor e emissor. Isso consiste em uma mudança aparente da frequência de onda. Aparente porque, na real, a onda não está se alterando em si, mas é só uma percepção do receptor. Porque isso consiste em uma mudança a partir do movimento do emissor ou do receptor
em relação à percepção de onda. Como assim? Digamos que a gente tem esse emissor se movendo nessa direção. Digamos que é um emissor que está fazendo barulho. Por exemplo, uma ambulância, que é um caso clássico. No começo, a uma certa distância, ela vai estar emitindo ondas aqui. Só que aí você imagina que essa ambulância está se movendo com o tempo. Aí a partir daqui, ela continua mandando essas ondas. Só que, como ela está se movendo, ao mesmo tempo que está chegando essas ondas aqui, ainda estão chegando ondas aqui junto com essas novas ondas que já tinham sido lançadas antes. Elas estão chegando. O que vai acontecer? Vai acontecer a questão da ressonância, interferência construtiva, né? Já tinha falado, as ondas vão se juntar e amplificar o som, aumentar a intensidade, enquanto está chegando mais perto, tá vendo? Aqui de novo, as ondas vão ficando cada vez mais juntas, vão se intensificando quanto mais próximo do receptor. Aí a partir de um tempo ela começa a se afastar e volta ao normal. Mas o que acontece? No geral a frequência continua sendo a mesma. Em todos os casos, só muda uma certa percepção, porque há um acúmulo, por assim dizer, dessas ondas no receptor. Então dá aquele efeito de que, tipo, quanto o emissor está bem longe, fazendo um certo barulho, meio que baixo. Aí quanto mais perto de você, maior o som, mais alto, no tempo popular, porque alto não se justifica aqui. Aí meio que fica com o volume mais alto, quanto mais perto, aí depois que passa de você, vai abaixando o som de novo. Esse é o efeito Doppler. E, bem, no geral, esses são os fenômenos ondulatórios, pelo menos a parte básica essencial para fazer as questões, a maioria. E é isso, vai estudar.